galera, tudo bem? Meu nome é Fernanda e hoje estamos iniciando mais um episódio do Fala Sério Fê. E hoje eu tô aqui com a Cíntia Arruda, gente. Hoje nós vamos falar sobre a Arruda Conexões, que é uma empresa que a Cíntia concretizou aí de forma física perto da UTF, no caso na UTF, desculpa. E hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Porém, para a gente dar uma contextualizada sobre essa empresa, a gente vai entender um pouquinho de como a Cíntia entrou na área artística, porque a empresa dela é dessa área. Então a gente vai entender por que que ela foi para a área artística, porque a gente sabe que é uma área um pouquinho complicada em questão de reconhecimento e coisas assim, né? Se você vai, por exemplo, viver sendo artista ou algo assim, é complicado, mas ela tá aí firme e forte há muitos anos, então ela vai contar um pouquinho pra gente dessa contextualização. Então, Cíntia, fala aí pra gente, conta pro pessoal como foi que o ramo artístico entrou na sua vida? O que que te despertou para você entrar nessa área? Olá, tudo bem? Então, primeiramente eu cresci numa cidade de interior, né, lá no Mato Grosso, então a gente não tinha acesso a muitas coisas além da escola. Minha escola era excelente, assim, mas além do que era programado, a gente não tinha. Então, o refúgio que a gente tinha era um grupo de teatro e que depois, com o tempo, virou um grupo de coral. Um grupo de coral? Acho que é. Que sim, Enfim. um coral. E aí, a partir dali, eu comecei a desenvolver, né, esse gosto pela cultura, de modo geral, pela música. E comecei a participar de festivais de maneira individual e também com o grupo. A gente tinha projetos culturais, sempre tentando resgatar a cultura da infância, resgate das músicas, Aham. enfim. E aí eu fui crescendo e fui tendo que trabalhar, né? Fui indo Fazer o para quê? outras áreas e tal, mas sempre mantive isso. E aí depois eu me mudei para outro município para estudar, e daí eu fui cursar administração. Uhum. Eu trabalhava na área administrativa, cursava administração e também trabalhava com música. Então, eu fazia barzinho, eu fiz barzinho por muitos anos. Jura? E aí depois disso eu me mudei para Brasília. Daí em Brasília eu não fiz mais barzinho, mas eu comecei a fazer uma pesquisa cultural. Então, isso sempre teve comigo, assim, por mais que quem é artista não tem como fugir disso, sabe? A gente pode falar, por enquanto eu não vou cantar, mas a gente vai estar com aquela coisinha ali, aquela vontade de fazer. E ali eu fui desenvolvendo, fui aprendendo mais coisas, depois. Aí já em Brasília eu comecei a ter conhecimento dos editais, como é que funcionava, etc. E ainda trabalhando na parte administrativa. Então eu tinha dois currículos, né? O currículo das artes e o currículo administrativo. Depois me mudei para Curitiba, onde eu voltei a fazer barzinho, aí já cantando samba e participando de outras coisas. E comecei a me inscrever em editais. Aí eu participei de um edital do Sesc Nacional, onde eu fui selecionada com um clipe e uma composição minha, que é a música Fica. Na pandemia, eu retornei para o Mato Grosso. Andei muito, né? Aham. E daí no Mato Grosso também me inscrevi em vários editais, fui selecionada também. Um deles foi o edital Movimentar do estado do Mato Grosso, onde eu gravei outro clipe de produção minha, de autoria minha, em um balneário, um rio maravilhoso, assim, que marcou minha infância. E depois disso, assim, a gente voltou para Santa Helena, que é o nosso local aqui de origem, né? Eu nasci em São José. Aham. E aí resolvemos construir uma vida aqui, criar raízes aqui. E eu fiquei, gente, e agora, né? O que que eu vou desenvolver das artes? E também juntando meu currículo de administração. E acabou que com o tempo eu fui conhecendo as pessoas que já faziam cultura aqui há mais tempo. E as coisas foram se encaminhando. E aí muita gente vinha me perguntando como que fazia para se inscrever em editais, onde que tinha editais. E aí eu resolvi juntar as duas coisas. Resolvi juntar o meu currículo de administração
com o meu currículo artístico. Aham. E essa questão dos editais, no caso, às vezes as pessoas não compreendem muito bem, mas quando o edital, na verdade, ele é muito amplo, né? Mas vamos ligar ele na área artística, que é o que a gente está falando aqui, na área da cultura. Os editais, eles servem para mostrar coisas que podem estar acontecendo. Por exemplo, vai rolar um intercâmbio. Vai ter o edital de tudo que você precisa saber, as condições, tananã. Isso são os editais, né? Sim. E muitas pessoas, tipo, não conhecem isso. Eu também participei de um, eu quero ganhando o mundo, era um intercâmbio, acabei não passando por besteira, mas tudo bem. Mas são essas questões da gente não ter o reconhecimento ou o conhecimento antes pra gente saber, porque às vezes você vai precisar de pontuação, às vezes você vai precisar de uma coisa que você não vai ter tão perto do prazo que você Sim, precisa, né? exatamente. Então, acho que os editais são isso. Então, você vai fazer o reconhecimento deles e vai conseguir passar para as pessoas. No caso, você faz isso, né? Passava para as pessoas e comunicava elas, ó, tem esse edital, eu acho que esse teu projeto vai funcionar, vai dar bem, vai se dar bem Sim. nesse edital. Então, o edital é isso, tá, pessoal? E então você tentou, no caso, conseguiu concretizar uma empresa para que as pessoas te contratem para você ajudar nisso, né? E assim, o que que a empresa, ela, como empresa, vai ajudar o seu cliente? Como que Sim. vocês, qual é o trabalho de vocês? Então, antes de concretizar a empresa, que ela já tem 3 anos, só que eu só utilizava ela para mim, Uhum. eu fazia já uma curadoria de editais, então eu via vários editais abertos e eu ficava mandando para várias pessoas. Eu via potencial, eu falava, nossa, a arte dessa pessoa é linda, ela precisa participar desse edital. Só que a maioria das pessoas não sabia nem por onde começar, né? Porque é burocrático, é muita documentação, é tempo. Então, até você receber o valor que para você conseguir colocar a sua obra em prática, é 3, 4 meses aí elaborando um projeto, mandando para aprovação, mandando documentação, enfim. Então é burocrático e muita gente não participava. E aí eu comecei a indicar alguns artistas que eu vi, eu falava, gente, seu trabalho é lindo, você precisa fazer mais coisas, você precisa ter verba para crescer, para crescer o que você está fazendo, né? Porque muitos artistas trabalham assim, por amor, né? Por É. conta própria, sem. E aí comecei a indicar para amigas minhas, e de repente essas amigas, elas pararam de fazer esses editais mais simples, e elas estavam atendendo só clientes de valores, já de projetos em valores maiores. E comecei a ver um monte de potenciais projetos super legais, de documentários e tal. E pensei que a gente poderia fazer algo. E nisso eu comecei a receber um monte de gente me pedindo para fazer isso, só que de graça. Então eu comecei a fazer isso para um monte de gente. Eu ajudava a encaminhar, a indicar, achava os editais e mandava, ó, você pode participar desse, esse é o seu perfil. E de repente eu tava fazendo um monte de serviço para um monte de gente, assim, por boa vontade. Uhum. E aí eu percebi uma dor, né? Uma necessidade das pessoas, porque tem muito edital de fomento aberto. As empresas também têm editais onde elas destinam uma parte do recurso delas por conta da responsabilidade social, né? E outras coisas. E a maioria não fica sabendo. Então, quando eu vi isso, uma pessoa também me ajudou, né? Falou assim: por que que você não monta uma empresa para oferecer esse serviço? Eu falei: vou montar. E daí, porque eu já tinha essa ideia, eu só não sabia como, assim, não tinha Como concretizado. concretizar ela. Daí essa pessoa me deu o estalo, eu falei: isso, vou concretizar, pronto. E daí já fui atrás da incubadora, eu já fiz um checklist de quais serviços eu ia oferecer e o que a empresa oferece, né? Que você me Isso, perguntou. aham. Do que a empresa oferece. A gente oferece tanto a elaboração do projeto, a gente tem as ideias também. Eu falo a gente, sou eu, mas é porque tem várias outras pessoas que Uhum. colaboram, né? Na fotografia, no vídeo, etc. Mas a gente tem a ideia do que pode ser feito. Igual hoje mesmo eu estou fazendo uma captação de artistas para executar uma ideia que eu Uhum. tive. Eu elaboro o projeto para a pessoa participar quando
tem algum edital aberto. Então, hoje, agora, nesse momento, tem um edital público aqui do município de Santa Helena, chamando os artistas para se apresentarem. E foi disponibilizado 3 cursos, um que seria para Moreninha, um em São Clemente, um aqui no município, ensinando esses artistas a se inscreverem. Só que poucas pessoas participaram, principalmente nos interiores. Uhum. Então, eu ofereço esse serviço de elaboração de projeto, então toda a parte de gestão, de a administração mesmo, de ir atrás das negativas, de documentos, de ir fazer, protocolar. Hoje mesmo eu fui protocolar e entregar, porque às vezes o artista não tem tempo para isso, né? Ou o foco dele está em outras coisas. Além disso, além dessa assessoria para o artista, também elaboração de portfólio, tudo que é necessário. A gente também oferece assessoria para empresas que querem, de repente, disponibilizar um recurso, abrir um edital próprio, para prefeituras que querem captar esses recursos nacionais para Uhum. trazer para o município, ou que querem disponibilizar alguma coisa e não sabem como fazer para os artistas participarem. A gente também tem esse serviço. E também oferecemos o serviço de experiência para empresas. Então, por exemplo, você é uma empresa e quer fazer um coffee break, mas você não quer que seja aquela coisa ali simples. Uhum. Então, nós temos essa conexão com artistas de modo geral, assim, tanto das artes plásticas, da música, da, da contação de história, enfim, de todo tipo de artistas, para que a gente torne esse evento uma experiência, assim, sabe? Então, Uhum. a gente oferece essa experiência para as empresas também. Entendi, mas é muito bom ter essa questão da administração disso, né? Uhum. Porque, como eu falei, muitas pessoas não têm o conhecimento, não sabem como fazer e precisam do auxílio. E como muitas pessoas têm muitos projetos bons, têm muito talento, é necessário, às vezes, ter aquela ajuda administrativa para concretizar as coisas de uma forma melhor, né? Sim. Então, isso é muito bom. Então, é bom que a gente tenha a disponibilidade disso aqui no nosso município, né? E daí você tá, no caso, a empresa está localizada lá na incubadora, né? Isso. Isso lá na UTF. Então, como eu perguntei antes nos bastidores, mas eu também é uma dúvida, né, que me veio à mente, como que você, porque eu não sei se é fácil para ter uma empresa dentro da UTF, não, Uhum. não deve ser. Então, como que você conseguiu isso, sabe? Qual foi o teu projeto? Tipo, no caso, que você mostrou que eles cederam a parte da UTF para ter a sua empresa lá. Uhum. Então, é, a empresa está incubada na incubadora de empresas da UTF, que é a Sprint. Uhum. Para que eu tivesse esse espaço lá, eu passei por uma banca de avaliadores, onde eu apresentei o projeto da Arruda, e também a incubadora é uma incubadora de tecnologias, né? Então, eu também apresentei a ideia que eu tenho para desenvolver a Arruda dentro da tecnologia, qual é o meu plano. Porque, além de oferecer elaboração de projetos e gestão, eu tenho o plano de desenvolver algo dentro das tecnologias para facilitar a vida de todo mundo, contando com a ajuda da UTF. Então, eles acharam interessante. A estrutura do meu projeto estava bem elaborada, assim, tudo bem amarradinho, e eu fui aprovada. Então, agora estou lá na Sprint, estou adorando, estou aprendendo muito lá na UTF. Para quem procura, inclusive, você pode entrar lá na UTF, vai andando pela direita até para trás do ginásio ali. É ginásio que fala, Eu né? acho que é. Ah, lá onde pratica esporte. Na quadra. Ginásio. Lá atrás da quadra. E aí você já vai ver a incubadora. E lá tem várias empresas incubadas. A gente tem a Frangotech, que é a que eu me lembro agora, são empresas de tecnologia, de Uhum. inteligência artificial, enfim. E a Arruda Conexões também tá lá. E a Sprint, inclusive, essa semana nós fomos pro Iguaçu Valley, que é um evento de tecnologia que rolou ali em Foz. E foi a primeira vez que eu apresentei a Arruda em um evento. Eu fiz um pitching lá, apresentando, fiquei bem feliz. E estamos aí, estamos à disposição, porque é difícil também, eu falo por mim, quando eu queria tentar me candidatar assim, a essas vagas, a esses recursos, porque eu trabalhava o dia todo. Então, a gente já tem a demanda do trabalho, a gente tem a demanda da casa. Então, para eu tirar um tempo, para ir atrás de documentação, para sentar e escrever um projeto, para pensar em cada coisinha,
muitas vezes eu desistia dos editais. Eu sabia que eu tinha potencial de arrecadar aquele valor, de conseguir, mas era humanamente impossível para mim, porque eu tinha muita coisa para fazer. Então, a ideia de tudo isso é que a gente consiga arrecadar mais recursos aqui para o Oeste, né, para nossa região, Aham. movimente a economia, porque a cultura e a arte, ela representa 3,5% do PIB brasileiro. Uhum. Então, que a gente consiga arrecadar mais dinheiro, consiga contratar mais profissionais dessa área, movimente mesmo, e consiga trazer mais coisas para cá. Porque eu, como professora, eu vejo que muitos adolescentes querem ir embora, Santa Helena estudar fora, porque aqui não tem nada. Então, a gente tem aqui uma faculdade incrível, que é a Federal, a gente tem várias possibilidades. Então, por que não tentar trazer mais coisas para cá? Tem muitos artistas também que poderiam estar atuantes, né? Então, a ideia é essa, que a gente consiga movimentar isso, é claro, com parcerias, né? Com a parceria Sim. da prefeitura, do pessoal do Departamento de Cultura, da Débora e todo mundo. E é isso. Entendi, mas é realmente muito bom isso, né? A questão de que você falou de querer ir embora, porque às vezes não tem muitas coisas. Santa Helena é um município pequeno, né? Às vezes não tem uma coisa que aonde uma cidade muito maior vai ter. Só que como é sempre, as pessoas sempre vão daqui do município, coisa assim, sempre querem buscar coisas para cá, a Sim, melhoria. Inclusive, eu acho que eu posso contar isso. Acho que sim, mas ano que vem é para ter um projeto de ter ADM aqui na entendo. UTF. Acho que eu Uhum. posso contar, né? Espero que sim. Mas enfim, então olha, isso é muito bom, porque é necessário isso. Inclusive aqui na UTF, às vezes sobra muitas vagas e, né, as pessoas vão desistindo ou algo assim. Então é muito importante a questão de valorizar o que a gente tem aqui. Sim. Claro que a gente não tem que nem, como eu falei, uma cidade grande, mas a gente tem que valorizar o que a gente tem aqui e com certeza valorizar coisas desse tipo para que cada vez venha mais coisas, né? Sim, Então, e é isso, a gente tem muita coisa em Santa Helena, para começar pelas bandinhas, né? A gente sim. tem muita bandinha aqui, hoje mesmo eu estava fazendo o projeto de uma delas, eles têm mais de 40 anos aqui em Santa Helena, então assim, a história do município tá vinculada a esses artistas, né? A gente tem um cantor de rap aqui em Santa Helena, se eu não me engano é rap gospel, mas é um Uhum. cantor de rap. A gente tem. Descobri hoje uma artista plástica que é a aluna ali do Castelo Branco, Jura? aham, a Kathleen, que é maravilhosa. Eu ganhei, inclusive, de Dia dos Professores, um quadro dela. Então a gente tem um monte de artistas, assim, mas tá todo mundo meio que escondidinho. A gente tem que colocar todo Com mundo certeza. para fazer as coisas, para Sim. mostrar, para ser visto. E é esse o objetivo. Pois é sempre tentar valorizar tudo isso. Lá na minha escola também, lá em Moreninha, tem, inclusive hoje eles apresentaram para os professores, tocaram umas músicas e tal, né? Cantaram e tal. Tem duas meninas excelentes, são minhas amigas, que Uhum. cantam, dois primos meus e mais um amigo, um colega meu. Eles são em cinco, eles tocam, daí, juro, eles tocam de tudo, gente. É pandeiro, é piano, teclado, que é quase a mesma coisa, né? Gaita, violão, bateria, guitarra. Então, tipo, eles sempre que a escola pode dar oportunidade para eles demonstrar o talento que eles têm, sabe? Sim, Então, eu acho que é isso. O município, ele sempre tá buscando isso. Eu vejo que depois que eu entrei pro jornal, eu vi como o município divulga, no caso, tem muitas coisas sobre a questão da cultura, sim. né? Então, isso é muito importante, sabe? E assim, Cíntia, como que faz para ser teu cliente? Como é que pode entrar em contato para você para participar da Arruda Conexões? Bom, pode me encontrar no Instagram, eu tenho o Arruda, eu tenho o Instagram da empresa Aham. Arruda, que é Arruda_Conexões. Tenho o meu celular também, que acho que dá para colocar na Pode, legenda. aham. Ou você pode entrar em contato pela Sprint da UTF. Acho que são essas as possibilidades. Então tá bom. E assim, Cíntia, você nasceu aqui em São José, né? Aham, Porém, você foi para Mato Grosso, você foi, né? Viajou bastante por aí, né? aham. Foi para bastante lugares.
Mas assim, como que você conseguiu? Porque eu, depois que eu entrei no jornal aqui também, eu vi que você sempre está muito adentro da questão da cultura aqui do município, né? Uhum. E eu acredito que tem muitas pessoas que também são do ramo artístico, mas não estão muito dentro disso, né? Você vai pra frente, você apresenta projetos, como você falou, né? Sempre estava indicando para as pessoas. Então, como que foi esse processo de você no caso, entrar dentro da cultura, dentro do município de Santa Helena aqui para participar dessas coisas e conseguir esse incentivo para ti aí Sim. da tua empresa. Então, eu vou fazendo. Eu não, assim, o que que eu posso te dizer? O fazer cultura, para mim, é algo que faz parte de mim. Quando eu não pude fazer isso, eu fiquei mal, né? Então, para quem é artista, para quem tem essa coisa do fazer alguma coisa, de criar, a gente precisa estar criando para a gente estar bem com o nosso emocional, com a nossa cabeça, etc. Inclusive, você que quer fazer algo na área artística e cultural, você não precisa largar toda a sua vida e trabalhar só com arte, mas trazer a arte para sua vida, seja para participar do coral, tem um coral aqui em Santa Helena incrível também, Uhum. ou sei lá, pintar, dançar, qualquer coisa. Isso vai fazer com que você tenha uma qualidade de vida melhor. Então, para mim, para eu viver bem comigo mesma, no meu dia a dia, tá bem com a minha família, eu preciso produzir as coisas que eu existo para Aham. produzir. Então, o que eu aprendi com o passar dos anos é que eu não peço autorização, assim, sabe? Eu não espero que alguém me inclua em alguma coisa. Apesar de que aqui em Santa Helena eu fui muito bem recebida pelos fazedores de cultura. Uhum. Mas eu vou fazendo, assim, eu vou colocando as caras, ou tudo bem, vocês fazem cultura, eu tenho aqui um portfólio, eu gostaria de fazer tal coisa, eu gostaria de colaborar. E aí foi indo, assim. Então eu cheguei, daí eu fui trabalhar na rádio comunitária, a convite da Dani, fiquei lá um tempo. Depois comecei o quadro Atravessando Fronteiras aqui no Aham. Correio, inclusive, que a gente tem que tá dando continuidade. Mas foi assim, tipo, eu tenho a ideia e penso, vou executar e vou atrás de fazer ela acontecer. E aí, nesse processo, eu vou conhecendo as pessoas. Mas é basicamente isso, eu tenho a ideia e corro atrás para ela acontecer. E foi assim, tipo, assim que eu conheci a Dani, eu tinha o edital aberto, e aí eu vi que o edital estava aberto, fiz meu cadastro, inscrevi um projeto sem conhecer ninguém ainda, e aí fui na Secretaria de Cultura na época e pedi indicação de pessoas na cidade. Ele falou, tem tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. E daí, a partir desse dia, desse lugar, eu conheci a Dani, que é locutora, né, radialista. Uhum. Aí conheci o Giovanni, da Folk. Posso falar Folk? Posso, né? Pode, aham. Conheci o Giovanni, da Folk. E aí, depois que eu conheci o Giovanni, eu fui trabalhar com ele por um edital também, Uhum. no documentário Entre Redes e Rios, que ganhou, vocês sabem, né? Que ele Sim, ganhou uma aham. premiação bem legal. E aí no documentário conheci o Cassiano, depois eu chamei o Cassiano para trabalhar comigo, e aí as coisas vão acontecendo, a gente vai conhecendo as pessoas. Agora sim, se a gente esperar a pessoa bater lá na nossa porta e falar, ai, por favor, vem, isso nunca vai acontecer. Você Não, com pode ser a certeza. melhor pessoa do mundo. Você tem que colocar as caras e ir fazendo, assim, senão não rola. Realmente, quando a pessoa tem um projeto, quer alguma coisa, eu sempre falo, tem que tentar buscar, né? Que ninguém vai te entregar de mãos É, abertas, assim, ó, toma aqui. Não é assim, né? Você tem que correr atrás. Então, é. isso sempre é muito importante. E aguentar também as críticas. É, É tipo assim, tem que estar focado no que você quer. Eu quero fazer isso, é importante pra mim. Vai ter gente que vai te criticar, mas vai ter muita gente também que vai gostar e te você vai apoiar. encontrando as pessoas ali Aham. que se interessam pelo que você faz e as coisas vão acontecendo. Isso aí. Não, mas é realmente muito bom que tenham pessoas assim que queiram trazer cultura para o nosso município, porque eu sempre falo, para mim, cultura é algo, seja tipo, por exemplo, do nosso estado, do Brasil, cultura do mundo, que é importante, cultura artística, né? Tudo isso é muito importante para a gente ter na nossa vida. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Imagina, às vezes uma pessoa.
não saber, por exemplo, né, um exemplo aqui, não saber que o caramelo representa uma grande parte aqui do nosso Brasil. Cultura Não, popular é brasileira, isso, né? cultura popular brasileira. É, Amo, adoro. sim. Inclusive, isso é um filme, vou assistir. Eu ainda não assisti, mas diz que é muito bom. E a cultura, ela é isso, a cultura não é só música, né? A cultura é a gastronomia. A cultura é Tudo. tipo, por exemplo, aquela comida que a sua avó fazia e que ninguém mais faz igual. E que quando você, em alguma oportunidade, vai ter a chance de comer aquela comida de novo, aquilo vai te trazer emoção, sabe? De sentir aquilo. Você vai ouvir a música que vai te fazer lembrar, que vai te trazer alegria. Todo mundo aqui, quando tá pra baixo, com certeza coloca uma música pra dar uma alegrada, ou até quando tá triste, coloca uma música pra ficar mais Sim, triste. aham. Tem a Tem isso. playlist tristeza, playlist Tem alegria, isso também. playlist academia. A gente tem músicas pra tudo. A gente tem filmes pra tudo. Hum, A gente tem as comidas pra tudo. A gente tem cafés que entra também, tipo a forma que é produzido o café, como. E assim, a cultura é importante porque ela é a memória de quem nós somos, né? Então, por exemplo, eu cresci, um exemplo, não cresci, mas eu nasci em São José, e hoje eu fui embora de São José com 3 anos e retornei agora para a região com 30 e tantos. uhum. Alguns, 30 anos. Mas eu sei da história de São José graças a essas pessoas que escreveram os livros contando a história, que cantaram, que fizeram com que isso ficasse registrado. Então, para quem é jovem hoje e a gente tem uma cultura tão miscigenada, uma mistura, né, de cultura americana com de todos os Vixe, lados, tem com tudo. internet, Aqui no Brasil tem tudo. é, onde fica a nossa identidade no sentido assim, quem eu sou como indivíduo, de onde eu vim, quais são as minhas raízes, o que que a minha região faz. Então, gostando ou não gostando, inclusive a gente estava falando isso hoje, a nossa região tem muitas bandinhas, isso representa a nossa cultura aqui, né? Sim. De Santa Helena. É uma região do lago, é uma região que produz o que mais? Produz muitas plantações, milho, soja e essas E coisas. isso vai fazendo a nossa cultura. Então, por exemplo, comer uma cuca com salame, a gente come Exato. cuca com salame aqui. Se você Sim. for para outro lugar do Brasil e falar que você está comendo uma cuca com salame, a pessoa não vai entender. Exato. Ou Às vezes não sabe o que é salame. ou pão com chimia e salame. O que que é chimia, né? É Mistura basicamente chimia isso. com salgado, você mistura Exato, doce com salgado. exato. Então, assim, para mim isso faz sentido, porque essa é a cultura do lugar de onde eu vim. A gente planta nessa época, a gente colhe em tal época, no frio a gente faz sopa, no calor a gente vai para praia, sabe? Então, isso forma a minha identidade como indivíduo. Então, a cultura, ela tá para além de assistir um cantor. A Exatamente. cultura, ela é tudo que molda também a nossa sociedade, assim, né? A cultura ela tá atrelada a tudo, né? É. A tudo, a tudo que nós somos, da onde nós viemos, da onde nossos pais, dos nossos ancestrais vieram. Então é isso, a cultura ela é tudo. Então eu acho que é muito importante. Muitas pessoas, né, não acham importante, não gostam, não querem saber, mas eu falo, sinceramente, quem não usufrui da cultura tá perdendo muita coisa. E seja cultura de tudo, né? Que nem a gente Sim. falou sobre de um tudo pouco, porque cultura é muito abrangente também, né? Mas assim, é necessário usufruir da cultura pra gente saber quem nós somos, do país onde nós estamos, do mundo que nós estamos. Então é simplesmente maravilhoso isso. Isso aí. Mas muito obrigada, Cíntia, por vir aqui falar da sua empresa, falar um pouquinho sobre a cultura também. Eu sempre falo, né, que nem eu acabei de falar, as pessoas não, às vezes não se importam muito, mas é muito necessário. E é muito bom bater um papo com uma pessoa que também gosta de cultura, como eu. Eu não sei se eu sei tanto quanto você, mas eu gosto de saber, cada vez mais gosto de aprender mais. Mas é sério, muito obrigada por ter vindo aqui Eu e que agradeço. agradeço o convite. Isso Muito aí. obrigada. Então é isso, gente. Pô, fala sério, já tô com saudade do próximo episódio. Beijo!